Homens mais velhos costumam ouvir falar em truques simples demais para serem verdadeiros. Uma mistura caseira, um ingrediente mágico, uma promessa rápida. O que ninguém explica é que a ereção nunca dependeu de atalhos desse tipo. O que está em jogo é algo muito mais refinado: o diálogo entre cérebro, nervos e vasos sanguíneos. Quando esse diálogo perde força, o pênis deixa de responder com a rigidez que antes parecia automática. O interessante é que o corpo não perde a capacidade de endurecer, ele apenas entra em modo de economia, como se estivesse guardando energia, porque não recebeu os estímulos corretos. E é aí que entra a prática que vamos explorar neste vídeo, um método natural, baseado em toques precisos e fisiologia real, capaz de reativar esse circuito em minutos, sem depender de substâncias externas. Para isso, é preciso entender 3 pontos-chave: como tirar o freio do estresse, como soltar a tensão do assoalho pélvico e como usar o estímulo certo para que o sangue não só chegue ao pênis, mas permaneça ali. Essa combinação cria as condições ideais para que a ereção volte a acontecer de forma firme e estável. Nos próximos blocos, vou mostrar como aplicar esse processo passo a passo. Antes de seguir, verifique se já está inscrito no canal. Isso garante que você receba as próximas orientações. E deixe aqui nos comentários: você acredita que o maior obstáculo para a sua ereção hoje é a circulação ou a mente? Escolha uma palavra e escreva. Sua resposta pode ajudar outros homens a perceberem que não estão sozinhos. Quando falamos em ereção, muita gente pensa apenas em desejo. Mas a verdade é que a ereção não começa no pênis. Ela começa em um comando silencioso do cérebro, que desce pelos nervos e dá a ordem para os vasos sanguíneos relaxarem e deixarem o fluxo passar. Se essa ordem é forte e clara, o sangue entra, preenche os corpos cavernosos e a rigidez aparece quase como um reflexo natural. O problema é que depois dos 60 anos, esse sinal elétrico perde intensidade, os nervos conduzem mais devagar, os vasos ficam endurecidos e o corpo não responde como antes. É como uma cidade com ruas estreitas e semáforos travados. O trânsito até existe, mas nunca chega ao destino com força total. O resultado é uma ereção frágil, que não se sustenta. O que quase ninguém sabe é que há formas de destravar esses bloqueios, como se o corpo precisasse apenas de um lembrete para voltar a funcionar. E não estamos falando de milagres. Trata-se de estimular nervos específicos, relaxar pontos ocultos de tensão e devolver elasticidade aos vasos. Quando isso acontece, o fluxo não só retorna, mas retorna com pressão suficiente para sustentar a firmeza. Esse é o primeiro passo para reverter o que muitos acreditam ser definitivo: entender que a ereção não acabou, apenas está presa dentro de um sistema que precisa ser religado. Se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, clique em curtir este vídeo agora. Esse gesto simples ajuda a espalhar informação séria para outros homens que também precisam saber que existe saída real e natural para recuperar a potência. Grande parte dos homens mais velhos acredita que a dificuldade em manter uma ereção está apenas na falta de circulação. Mas existe um detalhe pouco discutido: a rigidez pode falhar, porque o corpo acumula tensões escondidas em lugares que, à primeira vista, não parecem ter nada a ver com a função sexual. O assoalho pélvico é um exemplo claro. Esses músculos, que sustentam a próstata, a bexiga e o reto, funcionam como uma base invisível. Quando estão relaxados e bem treinados, eles permitem que o sangue chegue ao pênis com facilidade, mas quando ficam contraídos, seja pelo sedentarismo, pela má postura ou até pelo estresse crônico, acabam comprimindo vasos e nervos essenciais. O resultado? Um fluxo interrompido, ereções fracas e uma sensação de peso na região íntima.
Outro ponto-chave é o períneo, aquela área entre o escroto e o ânus. Por estar cheio de terminações nervosas conectadas diretamente ao nervo pudendo, qualquer rigidez excessiva ali age como um bloqueio elétrico. O cérebro envia a ordem, mas o sinal não passa com força total. É como tentar ligar uma lâmpada com um fio gasto. A luz pisca, mas não se mantém acesa. Até regiões aparentemente distantes, como o baixo ventre e o interior das coxas, têm impacto direto. As artérias que passam por ali alimentam toda a pelve, e quando os músculos estão tensos ou encurtados, parte do fluxo simplesmente não chega. Essa é uma das razões pelas quais muitos homens sentem que o corpo não responde como antes, mesmo quando o desejo ainda existe. Em outras palavras, não é apenas o pênis que precisa de estímulo. É todo um sistema de músculos, nervos e vasos que precisa ser liberado para que a ereção volte a ser firme e espontânea. A boa notícia é que esses pontos podem ser desbloqueados. E quando isso acontece, o corpo responde rápido, como se tivesse apenas aguardado o comando certo para voltar a funcionar. Quando se fala em massagem íntima, muitos homens imaginam apenas um toque superficial, mas a verdade é que, do ponto de vista fisiológico, esse estímulo atua como um interruptor capaz de religar caminhos que estavam adormecidos há anos. O primeiro efeito acontece na circulação. O toque suave, firme e ritmado provoca uma dilatação natural dos vasos sanguíneos da região pélvica. É o mesmo princípio que acontece quando alguém aquece as mãos, esfregando uma na outra. O atrito aumenta a temperatura e o sangue flui com mais facilidade. No pênis, esse processo transforma corpos cavernosos murchos em verdadeiras esponjas preparadas para receber e reter o sangue. O segundo efeito é neurológico. A pressão aplicada em áreas estratégicas, como a base do pênis, o períneo e o baixo ventre, ativa terminações nervosas ligadas diretamente ao cérebro. Esses sinais viajam pela medula e alcançam centros de excitação que, com o tempo, tinham perdido intensidade. É como religar cabos soltos em um painel. De repente, a corrente volta a circular e a resposta erétil retorna. Existe ainda um terceiro efeito, muitas vezes negligenciado: o relaxamento muscular. Homens acima dos 60 costumam acumular tensão involuntária no assoalho pélvico, nos glúteos e até no abdômen inferior. Essa contração crônica funciona como um garrote invisível, dificultando a entrada de sangue. A massagem, ao soltar gradualmente esses pontos, remove esse bloqueio silencioso. E o mais interessante é que esses três efeitos não atuam isoladamente. Eles se somam e se reforçam. O aumento do fluxo sanguíneo melhora a sensibilidade nervosa, o estímulo nervoso fortalece a resposta muscular, e o relaxamento muscular abre espaço para que o sangue ocupe toda a estrutura erétil. Em poucos minutos, o corpo inteiro parece lembrar de algo que sabia fazer desde sempre: responder com firmeza e vitalidade. Existem substâncias presentes em alimentos simples que atuam como verdadeiros catalisadores da circulação, funcionando em sintonia com a massagem para acelerar os resultados. O vinagre de maçã, por exemplo, é mais do que um tempero. Ele contém ácidos orgânicos e antioxidantes que ajudam a limpar os vasos sanguíneos, reduzir pequenas inflamações e melhorar a elasticidade das artérias. Quando o sangue corre livremente, o corpo cavernoso do pênis se enche com mais eficiência e a ereção ganha rigidez, mas o vinagre não trabalha sozinho. Quando combinado a outros elementos naturais, o efeito pode ser ainda mais intenso. O mel, por exemplo, fornece energia rápida às células e estimula a liberação de óxido nítrico, a molécula-chave que dilata os vasos sanguíneos durante a excitação. O gengibre, com seu poder anti-inflamatório,
aumenta a temperatura corporal e ativa o fluxo sanguíneo, como se fosse um empurrão extra para que o sangue chegue ao destino certo. Já a canela, além do aroma marcante, atua como reguladora metabólica, equilibrando o açúcar no sangue e favorecendo o equilíbrio hormonal. O segredo está na sinergia. Um copo de água morna com vinagre de maçã, uma colher de mel e uma pitada de gengibre ou canela não é apenas uma receita caseira. É um estímulo bioquímico que age nos mesmos mecanismos que os medicamentos tradicionais tentam atingir. A diferença é que, ao invés de forçar o corpo, esses ingredientes trabalham com ele, respeitando sua fisiologia. Esse reforço natural prepara o terreno para que a massagem seja ainda mais eficaz. É como irrigar um campo seco antes de plantar. Quando o solo está pronto, qualquer semente brota com muito mais força. No organismo masculino, o efeito é semelhante. Nervos mais despertos, vasos mais receptivos e um pênis que responde de forma mais rápida e vigorosa. Quando o corpo volta a responder, a transformação não acontece apenas na ereção. Ela se espalha por áreas que muitos homens já tinham desistido de acreditar que poderiam recuperar. A postura muda, o olhar ganha firmeza e até as conversas no dia a dia se tornam diferentes. Isso acontece porque a ereção não é só um fenômeno físico, é um sinal de vitalidade, de circulação ativa, de nervos despertos e de que o homem ainda possui energia de sobra para viver plenamente. O mais interessante é que essa mudança começa com gestos simples, a massagem feita com atenção, o cuidado com a respiração, a escolha de ingredientes naturais que fortalecem os vasos. Poucos minutos por dia são suficientes para criar uma reação em cadeia que reacende o corpo e devolve ao homem a sensação de controle. Não é um truque passageiro, mas um processo que restaura algo profundo, a confiança de ser capaz. E quando essa confiança retorna, ela se reflete no relacionamento, no humor e até no modo como o homem encara os desafios da vida. O pênis duro é apenas o sinal mais visível de algo maior, a energia masculina sendo despertada novamente. Se esse conteúdo fez sentido para você e acredita que merece cuidar melhor da sua saúde íntima, eu convido você a se inscrever no canal agora mesmo. Aqui, cada vídeo traz soluções práticas e naturais para homens que não querem depender apenas de remédios. Aproveite e curta este vídeo, porque isso ajuda a levar essa informação a mais pessoas que precisam dela. E depois, explore os outros vídeos do canal, onde você vai encontrar técnicas, histórias e estratégias para manter sua potência e vitalidade em alta. Obrigado por estar comigo até aqui. Cuide do seu corpo, da sua energia e da sua confiança. Nos vemos no próximo vídeo.